Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías, capítulo 54. E vamos ler o verso 13. Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Vamos lembrar que essa palavra ensinados é a mesma palavra do capítulo 50 de Isaías, uma folha atrás. Isaías 50, verso 4. Um dos cânticos do servo, que dizem respeito ao Senhor Jesus, profeticamente, em que é dito assim, Isaías 50, 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Essa palavra eruditos é a mesma palavra hebraica traduzida como ensinados, no capítulo 54 que lemos, verso 13. E o significado exato do termo no hebraico é discípulos. Então, Isaías 54 diz: o Senhor Deus me deu língua de discípulos. Interessante essa tradução usando a palavra eruditos, porque na verdade, todo erudito, então, segundo essa menção de Isaías, não é exatamente aquele que tem conhecimento de tudo, essencialmente falando, mas sim aquele que tem um coração de discípulo. O Senhor Deus me deu língua de discípulos. No final do verso ainda, verso 4, desperta-me o ouvido, mesmo verso, Isaías 54, para que eu ouça como os eruditos, mais uma vez, para que eu ouça como os discípulos, ou aqueles que aprendem. Agora, esse verso de Isaías 54, 13, que lemos, todos teus filhos serão discípulos, aqueles que aprendem do Senhor, e será grande a paz de teus filhos, é citado pelo apóstolo João. Vamos ler, Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, João 6, 44 e 45. O Senhor Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqui a ideia é atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. E então aí está, verso 45, a citação de Isaías 54, 13. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido. Lembre-se que nós lemos Isaías 50, verso 4, que diz: o Senhor me deu ouvidos para que eu ouça como os discípulos, ou ouça como aqueles que aprendem. Então aqui nosso Senhor está dizendo: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, assim como o servo do Senhor, de Isaías 50, nosso Senhor Jesus, é aquele que tem ouvido de discípulo, ou ouvido que aprende. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então nosso Senhor está aqui claramente interpretando, aplicando, contextualizando na realidade dele mesmo como servo do Senhor e daqueles que aprendem do Senhor, pois ele diz: todo aquele que o Pai então atrai, que o Pai traz a mim, esse então aprenderá do próprio Pai. Por que lemos esses versículos? Finalmente vamos a Salmo 32, apenas o título desse salmo.
Veja que esse salmo tem um cabeçalho inspirado. Certamente você sabe que as letras em negrito, que encabeçam e subdividem trechos na sua Bíblia, não fazem parte do texto inspirado. Os negritos, que subdividem textos segundo a divisão do tradutor. Mas todos os cabeçalhos dos salmos, que não estão em negrito, e são muitos salmos, assim, vamos ver, sim, estes são inspirados. Então veja o título do Salmo 32. Está escrito: de Davi, Salmo didático. Buscando entender do Senhor o encargo para esse tempo de comunhão, mais uma vez, em sequência, é a quarta vez que estamos juntos esses 4 últimos anos. Sabemos que esse encontro particular teve algo realmente de atípico, porque seriam outros irmãos que deveriam estar aqui. E na provisão do Senhor, esses 2 cooperadores, um já está no descanso do Senhor, e outro, por circunstâncias familiares, não pôde estar com os irmãos. E confiamos então nos arranjos do Senhor, que nos proveu de alguma maneira então esse 4º tempo, 4º ano seguido em que estamos juntos, e buscando diante do Senhor qual seria o encargo da parte dele, algo do seu coração, da sua mente para esse tempo. Teremos 5 tempos de comunhão na palavra, que estão sob minha responsabilidade. Então, amados irmãos, esse tema relacionado aos salmos didáticos foi a carga que o Senhor colocou em meu coração. Interessante que desde que eu era jovem, essa expressão dos salmos, que não está em todas as Bíblias por erro, pois deveriam estar, pois falamos, esses cabeçalhos que não estão em negrito, são sim parte do texto inspirado, e que infelizmente algumas traduções não contêm. Então, há 14 salmos que recebem o epíteto, esse títulozinho na parte superior, de masquil. Você vai ver aí talvez uma tradução para o português, M-A-S-Q-U-I-L, masquil. A palavra hebraica, a pronúncia dela é masquil, que simplesmente significa salmo didático. Agora, por que é importante estudar esses salmos? Como eu estava dizendo, de alguma maneira, desde que era jovem, esse título me chamava a atenção. Por que esses salmos são didáticos? Claro, o nome já diz que eles teriam algo para nos ensinar, mas o que mais está por trás desses 14 salmos chamados de salmo didático, ou masquil? Então, se os irmãos lerem esses salmos, e mais à frente citaremos, pelo menos por número, já que 5 tempos que teremos não serão suficientes para estudarmos 14 salmos. Mas nós citaremos todos eles. Você também pode buscar pelos títulos na sua própria Bíblia, mas vamos facilitar para os irmãos e citar quais são os 14 salmos didáticos, e você vai perceber algo que é então o nosso encargo para os 5 tempos de comunhão que estarão sob meu encargo. Esses salmos apresentam o caminho da experiência espiritual. Guarde isso. O caminho da experiência espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre essa frase. Falar sobre experiência espiritual é um privilégio. Nós vivemos dias, talvez mais do que nunca, por vários fatores que aqui não cabe mencionar nesse momento, em que temos sido uma geração extremamente intelectualizada. Apesar de que a burrice anda galopante, e hoje um aluno de 9º ano mal sabe interpretar um texto, essa é a verdade, nós somos de alguma maneira uma geração intelectualizada. E isso de alguma maneira tem feito muito mal para nossas vidas cristãs. Porque a ênfase é mais ou menos aquela de Descartes: penso, logo existo. Então, quando nós falamos sobre experiência espiritual, nós temos por um lado um privilégio, assim confiamos na misericórdia e graça provedora do Senhor para esses tempos que teremos juntos nos masquilim,
plural de masquil, masquilim ou salmos didáticos, para então podermos examinar o caminho da experiência espiritual. Então é um privilégio, por um lado, porque temos carência de que toquemos nesse assunto com mais amplitude, o assunto da experiência espiritual. Por outro lado, é uma grande responsabilidade, porque nós somos, por tendência pecaminosa, muito subjetivistas. Quando de alguma maneira vivemos uma determinada experiência, todos nós tendemos a estereotipar essa experiência. E então nos consideramos de alguma maneira uma classe de certa forma privilegiada, que teve uma tal experiência que outros não tiveram e que nos colocou num patamar elitizado da vida cristã. E nós sabemos o perigo dessa situação. Quantos servos e servas sérios, consagrados e fiéis do Senhor se perderam em subjetivismo. O que seria subjetivismo? Considerar experiências espirituais como normas da jornada espiritual. Já que tocamos isso, deixe-me lembrar os irmãos de uma frase de Watchman Nee. Toda experiência espiritual, qualquer que seja, que não nos acrescente algo mais da visão e do entendimento das glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus, são espúrias. Me permitam repetir por causa da importância. Toda e qualquer experiência espiritual que não nos acrescente algo mais da visão, da compreensão, do entendimento das glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus, são espúrias. Então devem ser consideradas de pouco ou nenhum valor. Queridos irmãos, juntamente com outros irmãos aqui, já temos idade suficiente para nos lembrarmos de muitas ondas no meio do povo do Senhor em termos de experiências espirituais. Unção do cai-cai, unção do dente de ouro, unção do grudar na parede, unção do jogar o paletó, unção do riso, a chamada unção de Toronto, não é? E algumas outras coisas mais. Todas essas experiências deram em nada. Aqueles que foram os propagadores dessas doutrinas, boa parte deles já caíram espiritualmente falando, infelizmente. Sem dúvida, certamente, alguns deles pertenciam ao Senhor, talvez todos, o Senhor o sabe, se assim é. Mas o que importa é que suas vidas realmente não demonstraram consistência espiritual, da grande maioria deles. Porque basearam de alguma maneira sua jornada cristã, sua experiência cristã, seu congregar cristão nessas determinadas experiências. E me lembro há 30 anos atrás, talvez 25, 30 anos atrás, quando essa chamada unção do riso estava aí vindo do Canadá para o Brasil, a chamada unção de Toronto, e assediando aí líderes evangélicos de muitos contextos. Então alguém certa vez perguntou a um irmão que hoje já está com o Senhor, partiu para o Senhor com 90 anos de idade, e perguntaram a esse irmão o que ele achava então dessa tal unção do riso. E a resposta desse irmão foi extremamente valiosa. Escute o que ele disse: eu não sei nada sobre essa tal unção do riso, mas eu sei de uma coisa: se o Espírito Santo estivesse lá, eles não estariam dando gargalhadas, mas estariam rolando no chão em arrependimento diante da face de Deus. Então, amados irmãos, esse é o perigo do subjetivismo e das experiências espirituais que carecem de fundamento na palavra de Deus. Por que estamos colocando toda essa introdução? Porque os masquil descrevem o caminho da experiência espiritual. Só que, irmão, não é um caminho de subjetivismo. Nós estamos tratando da palavra inspirada de Deus e escrita pelo Espírito Santo. Então, se nós temos o privilégio de ter um caminho de experiência espiritual traçado na palavra, amados irmãos e irmãs,
quanto nós temos que ser gratos ao nosso Deus. Porque Ele nos traçou um caminho de experiência espiritual. E um detalhe mais. Por que nós temos 14 masquil? Há um caminho ascensional. Se o Senhor permitir ainda hoje, pelo menos esse é nosso encargo, nós já iremos estudar o primeiro masquil, que é exatamente esse que nós lemos o seu título, é o Salmo 32. Esse é o primeiro masquil. Não entraremos nele ainda, há algo mais para considerarmos de importância, como uma introdução para todos os masquil, ou masquilim, no plural, os salmos didáticos, que nós estudaremos, então ainda há considerações importantes a serem feitas. Mas escute já isso aqui. Por que o Salmo 32 é o primeiro masquil? Qual o tema do Salmo 32? Você o conhece? Certamente você o conhece. É um salmo que trata de arrependimento. Qual é o primeiro passo da jornada cristã? Há outro? O que Pedro disse no Pentecostes? Quando eles foram perfurados com a palavra de Deus, Atos 2, e Pedro está pregando, e aquelas pessoas compungidas no seu coração, a palavra literal ali é perfuradas, traspassadas no seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que faremos, irmãos? E ele respondeu, primeira palavra: arrependei-vos. E cada um de vós será batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa para vós, vossos filhos que estão longe, todos que o Senhor chamar. Primeira experiência na jornada espiritual: arrependimento. E ainda no Salmo nós temos mais dois assuntos que estão conectados ao arrependimento. Então vamos nominá-los e depois vamos estudá-los mais à frente. Então, arrependimento, perdão, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. Assim inicia o Salmo 32. Então, arrependimento, perdão e a terceira palavra, justificação. Por que estamos usando essa palavra? Porque Paulo, em Romanos 4, vai citar o Salmo 32. Esse aí, o primeiro masquil. Paulo cita em Romanos 4, que se você conhece bem, é o capítulo sobre a justificação. Quando ele cita o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé e não por obras, Romanos 4, e cita esse texto de Davi do Salmo 32. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, arrependimento, perdão e justificação. Os irmãos estão vendo esses temas? Toda a obra do Espírito Santo em nossas vidas visa, em primeiro lugar, nos conduzir ao arrependimento. 7 cartas para 7 igrejas. 5 delas nós encontramos a exortação: arrepende-te. Apenas Esmirna e Filadélfia não ouviram essa palavra, porque Esmirna estava sofrendo em fidelidade, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, e Filadélfia mantinha o testemunho do Senhor apesar da sua fraqueza. Todas as outras 5 ouviram do Senhor: arrepende-te, arrepende-te e arrepende-te. E esse é o tema do Salmo 32. Então, queridos irmãos e irmãs, com a ajuda do Senhor, guardem isso nos seus corações. Nós temos um privilégio enorme de termos traçado pelo Espírito Santo um caminho de experiência espiritual. Então nós vamos ser ajudados, nós vamos ser fundamentados e nós vamos ser limitados. Por que limitados? Nós vamos poder checar com humildade aos pés do Senhor se a nossa experiência espiritual confere com o caminho da experiência espiritual traçado pelos masquilim ou pelos salmos didáticos. Os irmãos compreenderam então a beleza e a importância deles? Agora vamos ainda estudar um pouco mais essa palavra masquil. E por que ela é importante? Porque ela vai nos introduzir para todos os 14 salmos. Vamos abrir primeiro um texto para nos ajudar. Gênesis capítulo 3, verso 6. Uma observação importante aqui. Gênesis 3, 6.
aqui no livro das sementes, Gênesis, a primeira vez que aparece, obrigado, irmão, essa palavra que vamos citar agora, uma outra palavra hebraica, sakal, S-A-K-A-L, claro que está transliterada para o português, sakal. A palavra masquil, escute então com atenção para você não se perder, ela não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser nos Salmos, encabeçando os Salmos, apenas nos Salmos didáticos masquil, somente aí, em nenhum outro lugar de toda a Bíblia. Particularmente, é claro, masquil é uma palavra hebraica, nos 39 livros do Velho Testamento. Se aparecesse em outro lugar, nós já poderíamos receber alguma ajuda do que exatamente significa masquil. Mas então, os eruditos vão nos ajudar, aqueles que conhecem a língua hebraica profundamente. Então, veja o que eles vão nos dizer. Que essa palavra que citamos aí por último, sakal, S-A-K-A-L, essa palavra é a base e é a palavra que comunica a ideia para a palavra masquil. Então aí sim, nós temos a palavra sakal no Velho Testamento, nos 39 livros, 63 vezes. Então, é claro, nós vamos citar só 3 ou 4 aqui. Mas nós vamos receber já bastante ajuda. A palavra, o termo sakal, segundo esses eruditos, que conhecem então a língua em profundidade, ela fornece a ideia, a base para a palavra masquil, que só aparece nesses salmos. Onde está então a palavra sakal? Estamos indo à primeira menção por causa dessa regra tão preciosa, tão importante na interpretação da palavra de Deus, que não é um livro para ser lido de qualquer maneira. A lei da primeira menção. Todas as vezes que uma palavra, verdade, ideia ou conceito aparece a primeira vez nas Escrituras, ali está estabelecido o fundamento. A partir dali, apenas o Espírito Santo vai desglossar, vai ampliar a ideia que ele já colocou na primeira menção. Por isso a primeira menção é tão importante. Então, onde está a primeira menção de sakal? Essa palavra que é a base de masquil, certo? Gênesis 3:6, o capítulo da queda do homem, é dito assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aí está a palavra, na verdade uma conjugação dela, dessa raiz sakal. Poderíamos então traduzir esse versículo assim: Gênesis 3, verso 6, parte final, desejável para tornar sábio. Porque a palavra sakal significa sábio, significa também prudente, também instruído, também atento. Todos esses são significados de sakal. Por que ela é importante? Nós vamos estudar os masquil. Para que servem então os salmos chamados masquil? Para nos tornar sábios, para nos tornar prudentes, para nos tornar instruídos e atentos. Instruídos, atentos, sábios e prudentes no quê? No caminho da experiência espiritual. E aí já vou colocar algo aqui que poderemos desenvolver nas outras sessões. Ao estudarmos esse assunto do caminho da experiência espiritual, nós também iremos abordar a batalha espiritual. Quando um dos irmãos nos contactou sobre o encargo para esse tempo, então foi isso que comunicamos a ele, que iríamos estudar esse tema batalha espiritual. E na verdade nós iremos estudá-lo embutidos nos masquil. Porque se os masquil tratam do caminho da experiência espiritual, ora irmão, muito óbvio, que no caminho da experiência espiritual necessariamente está a batalha espiritual. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra carne, sangue e etc., como Paulo escreveu em Efésios capítulo 6. E também Pedro, em 1 Pedro 5, sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo e procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Batalha espiritual.
Então, como os masquilim não iriam nos abordar o assunto da batalha espiritual? Impossível. Porque a batalha espiritual é o cotidiano da experiência espiritual. Então, vamos seguir. Primeira menção de Sacal, voltamos aí onde estávamos, Gênesis 3:6. Dar entendimento na versão revista atualizada, ou tornar sábio. Vamos para o Salmo 2:10, apenas mais uma citação, e já vamos avançar. Salmo 2:10. Essa palavra aparece de novo, são 63 menções no Velho Testamento, dessa mesma palavra. Estamos destacando aqui o Salmo 2, por causa da maneira como João Ferreira de Almeida traduziu aqui, nesse versículo. Então olha aí, por favor, Salmo 2:10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Viu aí? Aí está na edição revista atualizada de Almeida. Prudentes. Essa é a tradução da palavra sacal. Então, sacal significa sábio, significa instruído, significa atento, significa também prudente, como os irmãos estão vendo aí. Mais um exemplo, exatamente do salmo que vamos estudar, o Salmo 32, o primeiro dos masquil, ou dos salmos didáticos, que, como falamos, menciona o arrependimento, perdão, justificação. Aí está uma conjugação da palavra sacal no verso 8, Salmo 32, 8. Também nessa versão que está sendo usada, é dito, instruir-te-ei, instrução. E aí está uma conjugação da palavra, de novo, sacal. Então, sacal significa instruído, instrução, sábio, prudente, atento. Todas essas traduções você vai encontrar aí para o sentido dessa palavra. Finalmente, uma última menção que nos interessa muitíssimo, queridos irmãos e irmãs, por causa do tempo em que nós vivemos como igreja do Senhor hoje. Abra, por favor, no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. E vamos ver com atenção os 3 primeiros versos. Daniel, capítulo 12. Obviamente, Daniel está se referindo ao tempo de angústia do fim. Esse tempo exatamente que nós vivemos. Então, veja o que diz esse texto importante. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Nas palavras de Mateus, nas palavras do Apocalipse, esse é o tempo de grande tribulação, o tempo de prova final, em que estamos aí às portas. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Não está muito claro por esse qual nunca houve, que é o tempo que o Senhor se referiu. No Sermão do Monte das Oliveiras, Mateus 24, 25, no livro do Apocalipse está descrito com detalhes esse tempo, né? Então aqui não nos cabe entrar em detalhes sobre isso e nem é necessário, é muito evidente para todos nós. Tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você vê? Se referindo aos dias que antecedem a vinda do Senhor e os dias da vinda do Senhor. Tempos de angústia que antecedem a vinda do Senhor. E o versículo 2, ressurreição, tempo da vinda do Senhor. Agora, o nosso interesse aqui é o verso 3, porque aqui está de novo a palavra sacal. Veja. Os que forem sábios. Aí está a palavra. Sábios. Pois resplandecerão como fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Agora eu queria fazer a junção de algumas coisas aqui. Por favor, preste atenção para você não se perder. Tempo de angústia, versículo 1, já explicamos. Qual nunca houve. Parte final ainda do verso 1. Naquele tempo será salvo o teu povo, ou seja, o Senhor guardando o seu povo nesse tempo de angústia, conforme Ele prometeu. Verso 3.
Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e a muitos conduzirão, e os que a muitos conduziram à justiça, como estrelas resplandecerão também, não é? A mesma ideia do início, do verso 3, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e resplandecerão como estrelas sempre e eternamente. Por que estamos lendo esse texto? De novo, a palavra sakal é a base da palavra masquil. E os salmos didáticos, os masquilim, vão nos ensinar o caminho da experiência espiritual, para que sejamos sábios, instruídos e prudentes. Com que finalidade? Parece que o capítulo de Daniel deixa isso tão maravilhosamente claro. Para que nós, queridos irmãos e irmãs, no tempo de angústia, no qual sem dúvida nenhuma a igreja já está e já vive, quando a verdade anda cambaleando nas praças, nenhuma geração viu isso e vê isso como a nossa. Vivemos num mundo chamado pelos filósofos, psicólogos atuais, sabe de quê? Você já tem ouvido essa expressão? Pós-verdade. Há anos atrás ouvimos a expressão pós-modernismo, a era pós-moderna. Agora a expressão que você vai ouvir, se já não ouviu, é pós-verdade. O que significa pós-verdade? Não há verdade absoluta. A minha verdade e tua verdade. E cada um de nós deve andar segundo a sua verdade. E aí os psicólogos, usando essa ideia, dizem assim: enfrente e conheça a verdade a respeito de você mesmo. É uma frase muito delicada, que tem que ser compreendido com muito cuidado. Muito mais num mundo pós-verdade. Não há uma verdade sobre mim, uma verdade sobre você. Há a verdade com V maiúsculo, eu sou o caminho e a verdade. Então essa verdade aplicada sobre nós é luz nas nossas trevas. Cada um de nós e todos nós somos igualmente trevas. E assim é nosso coração. Agora, o que o mundo diz? Que nós estamos numa hora da pós-verdade. E cada um deve ter a sua verdade e andar segundo ela. E é claro que isso é o clímax do subjetivismo. Porque isso, ter a sua verdade e andar segundo ela, significa o que você gosta, o que você quer, o que te dá prazer, o que te satisfaz, o que te faz bem, ande nesse caminho. E, detalhe importante, não deixe que ninguém se interponha com a tua felicidade. Mundo pós-verdade. Enquanto nosso Senhor Jesus vai dizer assim para os seus: quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, ou se você quiser a sua verdade, o que você quer, o que te satisfaz, o que te agrada, perdê-la-á. Muito claro nosso Senhor. E confronta, então, claro, frontalmente, tudo que nós temos ouvido nesse academicismo sociológico. Então, verso 3: os sábios, sakal, resplandecerão. Queridos irmãos, não somos uma geração privilegiada. Se realmente estamos, e certamente estamos, vivendo numa era pós-verdade, que luta, por um lado, quanta luta, luta conjugal, luta familiar, luta com filhos, particularmente com os mais novos, não é assim? Lutas em diversos níveis, mas por outro lado, que privilégio. Quanto mais escura a noite, mais estamos próximos do raiar da brilhante estrela da manhã, nosso Senhor Jesus. E mais nós estamos experimentando o privilégio de resplandecermos como estrelas, nesse fulgor, como é dito aí no verso que está à sua frente, preservando a palavra da vida, Filipenses 2. Lembra-se? Paulo escreve aquela carta aos Filipenses: para que no dia de Cristo eu me glorie de que eu não corri em vão. Por quê? Porque aqueles filipenses estariam então respondendo às exortações de Paulo, sendo edificados nos fundamentos apostólicos. Então o que iria acontecer com eles? Escute: no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida.
Amados irmãos, é muito privilégio e muita responsabilidade. Então estamos colocando todo esse pano de fundo para nós podermos apreciar o que significam os 14 masquilim, que vão nos traçar o caminho. É o Espírito Santo dizendo: cheque toda a sua experiência espiritual por esse parâmetro. Você está aqui. Arrependimento tem sido uma marca de sua vida. Viver à luz do perdão de Deus também o tem sido. Experimentar profundamente o significado da justificação pela graça e pela fé tem sido uma coluna no teu testemunho. Quantos servos e servas do Senhor foram executados por causa dessa única verdade. E lembre-se, esse é apenas o primeiro salmo. Há mais 13 para falar sobre a experiência espiritual. Então nós vamos ser podados, nós vamos ser limitados, nós vamos ser checados, nós vamos ser confrontados para sabermos se essa é a nossa experiência espiritual. Então, queridos irmãos, precisaremos de uns 10 dias para estudar esses 14 salmos. Mas confiamos que, pelo menos, o Senhor irá, por sua graça, traçar uma linha para nós. E você pode fazer o seu estudo, e deve, a partir daí, diante do Senhor, lendo, meditando e entrando nesse caminho da experiência espiritual através dos masquilim. Então aí está o verso 3: resplandecerão como fulgor do firmamento. Acho que poderíamos dizer assim: para essa geração que já vive de alguma forma, e se o Senhor tardar, isso é com Ele. Se Ele tardar, nossa oração é: Maranata, vem Senhor. Mas se o Senhor tardar, esse tempo de angústia aumentará. Então, para estes sábios, como Daniel diz aí no verso 3, dos últimos dias, do tempo da angústia, esses masquilim terão um valor muito particular, porque traçarão para nós o caminho da jornada espiritual, da experiência espiritual. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude nisso, a trilharmos esse caminho. Ainda, antes de entrarmos no Salmo 32, deixa eu reforçar ainda essa introdução. Não sei se você já ouviu falar de um tremendo erudito bíblico australiano chamado Gerhard van Groningen. Ele escreveu um trabalho, levou quase 50 anos para completá-lo, de quase, se me recordo bem, quase 700 páginas. É um livro desse tamanho, e se chama Revelação Messiânica no Velho Testamento. Uma obra de arte, maravilhoso. E esse irmão vai tomar todas, absolutamente todas, as passagens do Velho Testamento que são messiânicas. Sejam elas tipos messiânicos. O que é um tipo messiânico? José, Abraão, Isaac, são tipos messiânicos. Ou seja, símbolos: água da rocha, maná, mar vermelho, cordeiro, sangue, etc. e etc. Todas as passagens que de alguma maneira sejam personagens, tipos ou símbolos que apontam para o Messias. Por isso esse título, Revelação Messiânica no Velho Testamento. Os cânticos do servo, por exemplo, ele estuda todos os cânticos de Isaías, cânticos do servo, maravilhoso. Por isso estou reforçando aqui a indicação dessa obra para aqueles que gostam de estudar a palavra. Gerhard van Groningen, Revelação Messiânica do Velho Testamento. Então escute o que esse irmão diz sobre os masquil, o salmo didático. Preste atenção. Ele coloca assim: um salmo que é indicado como masquil é considerado, em geral, didático. Escute agora: oferecendo ensino à medida que alguém medita em seu conteúdo. Por isso, salmo didático, não é? Ele vai oferecer ensino, não é apenas um salmo de devoção. Aí você poderia dizer: todos os salmos oferecem ensino. Não. Essencialmente, todos os salmos são devocionais. Por isso o nome salmos. São poéticos, é fruto de devoção do coração. João Calvino disse assim: o livro dos salmos, 150 salmos, Calvino os interpreta de modo cristocêntrico, todos os 150. Ele diz: os salmos são tão maravilhosos porque eles têm capacidade
como nenhuma outra parte das Escrituras, de tocar, segundo as palavras de Calvino, as cordas mais profundas do coração humano. Por quê? Porque os poetas colocam em cânticos aquilo que experimentaram em sofrimento. Esse é o motivo. Então, os salmos são particularmente devoção, adoração, rendição a Deus. Agora, os masquil, mais que isso. Os masquil são ensino. Então, de novo, o que esse irmão disse. Masquil é considerado em geral didático e oferece ensino à medida que alguém medita no seu conteúdo. Viu então a importância desses masquilim? Vamos então citar quais são eles, para que os irmãos possam fazer, inclusive, estudo posterior, já que não teremos tempo para os 14. Então vamos lá. O primeiro é o Salmo 32, que já citamos, e coloca então a base. Lembre-se da lei da primeira menção. Se o 32 é o primeiro masquil, ele vai colocar o fundamento. Qual é o fundamento da experiência espiritual? Arrependimento, perdão e justificação. Eu já me arrependi, eu já fui perdoado, eu já fui justificado. Se você pensa assim, cuidado, irmão. Certamente você já foi justificado. E certamente você já arrependeu, já foi perdoado inicialmente. Mas arrependimento, perdão e o gozo da justificação são experiências perenes. Por isso o crescimento na experiência cristã e na jornada cristã, ele não é simbolizado assim, como uma jornada reta, você sabe. Ele é simbolizado assim, como um redemoinho transformador. Deus, do meio de um redemoinho, falou a Jó. Jó 38. Filipenses 3, 12. Prossigo para o alvo, para o prêmio da ascensional, soberana, vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo. O que Paulo quis dizer com vocação soberana? Vocação ascensional. Hebreus 3:1. Santos irmãos que participais da vocação celestial. Então, por que o crescimento espiritual é simbolizado com essa helicoidal? Nosso irmão também, saudoso em Cristo, hoje com o Senhor, Christian Shen. Tivemos o privilégio de conviver com ele tantos anos e o ouvimos dizer tantas vezes, usando a experiência da estrutura da criação física, já que esse era o objeto do seu estudo, físico que era. A estrutura da criação é helicoidal. Uma planta cresce de maneira helicoidal. Uma folha parte de um caule de modo helicoidal. A estrutura do DNA é helicoidal, porque a estrutura da vida é helicoidal. É assim na vida natural e é assim na vida espiritual. Nós crescemos de modo helicoidal. O que isso significa? Significa que se nós aqui no primeiro nível experimentamos arrependimento, perdão e justificação, esse assunto não está terminado. Quando nós contemplando, preste atenção, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Quando nós subimos um degrau, se é assim que podemos dizer, por um lado, por outro lado é descer, né? O crescimento cristão é do 10 para o 0, por um lado, né? Mas quando avançamos algo com o Senhor, então vamos experimentar as mesmas verdades que já conhecemos, em níveis mais altos. Que maravilha, irmãos, amados. Então, Salmo 32 coloca o fundamento, arrependimento, perdão, justificação, que por toda a nossa jornada com o Senhor estamos experimentando. Arrependimento não é um ato, ele inclui um ato, mas arrependimento, sobretudo, é uma condição do coração, de espírito. Nós devemos nos manter em arrependimento diante do Senhor. O que isso significa? Significa um coração, um espírito que diz assim: não sou, não posso e não tenho. Nossa natureza usa essas frases exatamente ao contrário. Eu sou, posso e tenho. Para avançarmos no caminho da experiência espiritual, nós temos que nos manter num espírito de arrependimento. E não irmos de gole em gole em atos de arrependimento. Inclui isso também.
Se ofendemos o Espírito Santo, então ele nos convence de pecado, e Romanos 2, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Romanos 2,4. Mas não apenas de um ato, mas arrependimento, sobretudo, é um espírito, como nós falamos. Todas aquelas 7 igrejas caíram, porque perderam o espírito de arrependimento. De alguma maneira se desviaram daquilo que o Senhor tinha confiado a elas. Então o Senhor tem que dizer: arrepende-te, arrepende-te, volta. Né? Então, Salmo 32, os irmãos estão anotando aí, né? Salmos 42 a 45, então aí estão 4, 42, 3, 4 e 5, 42 a 45, mais 4, todos são masquil, e penso que teremos a oportunidade de estudá-los, talvez amanhã, ou então segunda-feira. Depois, mais uma sequência, 52 a 55, já é uma tarefa para os diligentes, que o Senhor os ajude, ler esses salmos até a terça-feira, quando estaremos compartilhando, para você ver a mensagem de todos eles. Então, 52 a 55, vamos repetir, 32, depois 42 a 45, então aí tem 4, depois 52 a 55, tem mais 4, na sequência 74, 74, 78, um longo salmo sobre a história dos tratos do povo de Deus com a nação de Israel, lindo salmo, não chegaremos lá, né? Então, só abrindo o seu apetite, mas nós não chegaremos lá. Mas o Salmo 78 fala do caminho da experiência espiritual corporativamente. Que maravilha! Não é eu, Senhor, na minha casa e tudo bem, compreende? Nós fomos chamados como membros de um só corpo. Então o Salmo 78, sobretudo, vai nos ensinar a respeito dessa condição corporativa, os tratos de Deus com seu povo corporativamente. Esse é o Salmo 78. E esse é o número 11, número 12. Não, é o 11 mesmo, né? É o Salmo 78. Depois, o número 12 é o 88. Salmo 88. É o 12º masquil. 89 é o próximo. 89 é um maravilhoso salmo messiânico. Dentre os masquil, esse é o único messiânico. Aponta diretamente para a pessoa do Senhor Jesus. Salmo 89. E também é um masquil. É um salmo didático. E por último, então, o 14º é o 142. Esse é o último dos 14 masquil. Ainda precisamos de mais um texto. Não sei se vamos conseguir hoje entrar no Salmo 32. Estamos tentando. Vamos para Atos capítulo 13, por favor, irmão, um texto importante. Atos 13, versos 32 e 33. Atos 13, 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. O que nos interessa agora aqui é essa frase, para um momento, preste atenção. Como também está escrito, onde, que é dito aí, irmão? No Salmo 2. Agora, você já pensou numa coisa interessante aqui? A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos perto da Idade Média. A pessoa que fez isso para facilitar a abordagem da Bíblia. Isaías capítulo tal, versículo tal, e facilitar encontrar aquele ponto, aquele texto. Não é inspirada a divisão da Bíblia. Você também certamente sabe disso, né? Apenas para utilidade, ela foi dividida em capítulos e versículos. Agora, os Salmos contêm algo diferente, e você está vendo nesse versículo. Paulo está dizendo, isso que aconteceu, então, Deus operando o seu poder e ressuscitando a Jesus, é para se cumprir o Salmo 2, ou Salmo 2. Mas acontece que os livros não tinham sido divididos nem em capítulos nem em versículos nessa época. O que está nos ensinando? A divisão dos salmos é inspirada. O livro dos Salmos, 150 salmos, são compostos de 5 livros. Cada um deles tem um tema. Homem, redenção, terra, templo, terra e palavra.
São as ênfases dos 5 livros dos Salmos que compõem um só Salmos, como nós temos de 150 Salmos, mas são 5 livros. Eles foram arranjados soberanamente pelo Espírito Santo, ou seja, o Salmo 1 não poderia estar no lugar do 8, nem do 20, nem do 150. O Salmo 1 teria que estar no 1, e o 2 teria que estar no 2. Por isso, a narrativa de Lucas, aí em Atos, se referindo à pregação de Paulo, ele disse, o Salmo 2. Isso aí é que é importante para nós. A ordem dos Salmos é inspirada. Agora, no que é importante? Se nós vamos estudar os Masquil, e o 32 é o primeiro, o 142 é o último, e se a ordem foi inspirada, você está vendo por que a importância? Então nós teremos um caminho ascensional. Então nós teremos um caminho de progresso na experiência espiritual. Você viu que detalhe importante, irmão? Esse aí. Senão poderíamos fazer disso um quebra-cabeça, não é? E lermos o Salmo aleatoriamente, mas não podemos, porque a ordem é divina e foi inspirada. Então mais esse detalhe importante. Então agora, finalmente, vamos entrar no Salmo 32 e vamos lê-lo. Salmo 32, vamos lê-lo todo e depois vamos comentar algumas notas, porque, queridos irmãos, nossa carga é principalmente traçar, com a ajuda do Senhor, essa trilha, para que então cada irmão, na sua diligência, aos pés do Senhor, possa ler todos os Masquil, estudá-lo, orar sobre eles, meditar neles. Lembre-se do que disse Van Groningen: eles oferecem instrução à medida que alguém medita neles. Então não os leia apressadamente, não inverta a ordem, para que então possamos ser realmente ajudados. Então nossa ideia é essa, traçar essa linha. Então nós não vamos ser exaustivos estudando esses salmos, mas procurar entender então que linha é essa, que caminho é esse. Então Salmo 32, vamos primeiro lê-lo todo. De Davi, Masquil, ou Salmo didático. Bem-aventurado. Vamos parar um pouquinho nessa palavra. Qual é o primeiro salmo na Bíblia que começa com a palavra bem-aventurado? Salmo 1. Bem-aventurado o homem. Por isso, os primeiros 41 salmos são o primeiro livro. O primeiro livro tem 41 salmos, livro 1. E a ênfase é homem. Salmo 8, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, lembra-se? E o Salmo 1, bem-aventurado o homem. Então, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Vamos até aí. Agora nós temos a próxima menção de bem-aventurado nos Salmos, é o Salmo 32. Agora aqui nós já temos uma analogia muito preciosa, escute bem. Salmo 32 então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E de novo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A lição aqui parece muito clara. Primeira vez, bem-aventurado, Salmo 1. Segunda vez, bem-aventurado, Salmo 32. Só há uma bem-aventurança maior do que perdão e justificação da parte de Deus em relação a nós. Qual é? Andar de modo santo e agradável a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, roda de escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor. Essa é a bem-aventurança número 1, andar de modo agradável ao Senhor. Agora o que João vai dizer no seu livro? Que se nós dissermos, por causa de sermos quem somos, mesmo que debaixo da graça, justificados, filhos de Deus, mas ainda temos em nós uma batalha espiritual, luta de carne com o Espírito, precisamos aprender a ouvir o Senhor, obedecer o Senhor, e nós somos quem somos, difíceis, rebeldes, complexos, desobedientes, cheios de si, presunçosos, arrogantes, não é?
Então, caímos e o Espírito Santo nos dá luz por sua graça, vem ao nosso encontro, e então nós nos arrependemos e confessamos e somos perdoados. Aquele que diz que não tem cometido pecado, esse é mentiroso, diz João. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Acho que podemos dizer, infelizmente, essa é a nossa experiência. Porque qual é a maior bem-aventurança? Me permita repetir. Não anda no conselho de ímpios, não se assenta em roda de escarnecedores, não anda em conselho de pecadores. Antes, ou ao invés disso, seu prazer está na lei do Senhor. Essa é a bem-aventurança. Mas por causa de sermos quem somos, então nós carecemos do perdão de Deus. Carecemos de que o Espírito Santo nos conduza de novo e de novo a arrependimento. Então, essa relação do Salmo 1 com 32 é muito nítida por causa dessa palavra bem-aventurado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Se o Senhor permitir, amanhã pela noite, nós estudaremos o Salmo 51. Salmo 51 não é um masquil. Você está com a lista aí e já viu. Mas ele é um dos 7 salmos chamados penitenciais. Esse Salmo 32 é um masquil e é um salmo penitencial. São 7 os salmos chamados de penitenciais. Depois nós citamos para os irmãos quais são. Dos 7, 5 deles são de Davi. Você vê por que Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus? Os 7 salmos de penitência, 5 são de Davi. Dentre eles, o Salmo 32 e o Salmo 51. Quando Davi, volte para o masquil aí, 32, e você já vai entender o que queremos dizer. Quando Davi começa esse salmo com bem-aventurado, se você ler outras versões, e mesmo o sentido dessa palavra na língua original, o que é mais importante, mas vá para outras versões. Há uma versão em inglês, não me lembro exatamente de memória agora qual é, que introduz esse salmo assim: all happy men, ó homem feliz. Compreende? Ó homem feliz, ó homem feliz. Esse é o sentido de bem-aventurado. Agora, 2 vezes nesse salmo, verso 1 e verso 2, ó homem feliz, ó homem feliz. Quando Davi escreveu esse salmo? Escute bem e veja um pouco do contexto. Davi foi ungido por Samuel aos 16 anos de idade. Um menino que só sabia cuidar de ovelhas. Aquele ruivo do pasto, o rei de Israel. Aos 16 anos, Samuel vira um chifre de azeite na cabeça de Davi. E sabe o que acontece a partir daí? Todos os problemas possíveis. Antes disso, ele estava no pasto e ele escreveu salmos maravilhosos, entre eles o Salmo 29, falando da criação de Deus, do poder de Deus. Ele via chuva, ele via relâmpago, ele via ventania, ele via os animais que queriam comer as ovelhas, e ele lutava com os animais. Não é? Esse era o Davi. E ele viveu uma vida assim, arrebatadora, de profundo amor e devoção ao Deus que ele amou. Esse é Davi. Assim ele vivia a sua vida. E assim ele escreveu aqueles salmos maravilhosos, dentre eles esse que eu citei, Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. O que será que Davi estava vendo? Quem sabe tempestades com raios vindo do céu, quebrando árvores no meio, não é? Porque ele era um homem do pasto, um homem das ovelhas. Então ele compara aquilo com a voz do Senhor. E ele vai dizer: a voz do Senhor faz dar cria às corças. Quantas vezes será Davi viu isso? Não é? No seu templo, tudo diz glória. Que templo que Davi contemplava? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse era Davi. Mas o dia que Samuel olhou todos aqueles homens bonitos, altos, fortes,
que se apresentaram os filhos de Jessé como o próximo rei. E então Samuel disse que nenhum deles estava qualificado. E veio Davi do pasto. E Samuel derrama o chifre de azeite sobre Davi, com 16 anos de idade. Agora Davi terá 14 anos à sua frente. E sabe no que ele se especializou depois dessa unção? Desviar das lanças de Saul. Ele se tornou acrobata, porque Saul queria destruí-lo, matá-lo. 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Não é? O que ele fez? Numa das vezes ele tocou com a sua espada na orla do manto de Saul. E insuflado pelos seus valentes, essa é a hora. Deus é soberano, Deus arranja a circunstância. Ele pôs Saul aqui e ele o deu nas tuas mãos. Acaba com ele e assenta no trono. Isso é que os homens dele diziam, os chamados valentes de Davi. E ele tocou em Saul na primeira vez, mas ele era tão sensível a Deus, que o texto tão lindo de Samuel diz que sentiu bater-lhe mais forte o coração. Que sensibilidade, irmãos. Então ele não pôde tocar naquele que era o ungido do Senhor, porque trono, autoridade, governo, domínio, não é um assunto de Davi e nem de Saul, é um assunto de Deus. Então se foi Deus quem enviou Samuel o profeta para colocar aquele óleo na cabeça de Davi, o assunto de reino, o assunto de governo, o assunto de unção é com Deus, não é com homens. Então Davi deveria aguardar aquele tempo. Então, 14 anos. 14 anos. Paulo teve uma experiência em Damasco. 11 anos até que o Senhor pudesse usá-lo. Ah, irmãos, às vezes temos experiências espirituais desse tamanho, uma aqui, outra ali e outra lá, e queremos subir numa caixa de fósforo e fazer discurso para todos, não é? Deus coloca suas flechas polidas em lugares ocultos, aljavas, para que possam ser usadas no tempo certo e da maneira certa. Então, esse foi Davi. Agora, não chegamos ainda aí na história do Salmo 32. Ele foi ungido aos 16, assentou no trono aos 30, 14 anos depois. Os primeiros capítulos de 2 Samuel, você vai ver. Reinou 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. O Reino Unido de Israel, reinou sobre todo o povo. 40 anos Davi reinou sobre Israel. Na metade desse período, exatamente na metade, Davi tem 50 anos. Sabe o que acontece? O adultério com Batseba e o crime de Urias. Sabe o que significa Urias? Luz de Deus. Naquele momento determinado, você conhece a história, quando Davi deveria estar à frente de batalha, como ele sempre o fez, ele estava folgado no seu palácio e olhando onde não devia olhar, e colocou o marido de Batseba, porque tentou encobrir. Veja a diferença de cobrir. Aos 50 anos de idade, Davi cai de maneira horrível, tomando aquela ovelhinha, como Natã usou a linguagem naquela parábola para repreender Davi, um texto que mais tarde iremos ler todos os versículos, para que compreendamos a força do Salmo 32 e do Salmo 51, que estudaremos amanhã. E embora não sendo um masquil, não há como estudar o Salmo 32 sem o 51, porque eles são exatamente do mesmo contexto. Então, preste atenção aí. Davi escreve o Salmo 32 depois do Salmo 51. Por que nós sabemos? Amanhã estudaremos o outro e você vai ver, mas já guarde essa ideia aí para você meditar. O Salmo 51 é um canto de lamento, de dor, de angústia. E nós precisamos estudá-lo, porque nós somos, de modo geral, levianos com o pecado. Mas o Salmo 32 é um cântico de livramento. Avance um pouquinho nesse salmo, olhe para a sua Bíblia.
Olha o verso 7. Salmo 32, 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Está vendo? Então acho que essa palavra resume muito bem o Salmo 32. É um canto de livramento. Agora, antes dele vem o Salmo 51. Salmo 51 é um canto de lamento. Como ele começa? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas compaixões, das tuas benignidades. Tem misericórdia de mim. Então é claro, o Salmo 51 vem antes do 32. No Salmo 32 ele celebra o fato de que ele teve sua iniquidade perdoada e seu pecado coberto. No Salmo 51 ele ainda não chegou lá, como nessa atmosfera do Salmo 32. No Salmo 51 ele está agonizando. Então, queridos irmãos, nós teríamos uma perda enorme se nós estudássemos esse Masquil 32 sem o Salmo 51, que é complementar a ele. Mas como ele é tão lindo, e sem dúvida nenhuma nós podemos dizer, todos os irmãos que estão aqui, que nós temos lido, de modo geral, esse Salmo muitas vezes, nesses anos de conversão que aí os irmãos têm. Mas queria te desafiar, amanhã, com a ajuda do Senhor, nós não vamos apenas ler esse Salmo, nós vamos estudar todas as sessões desse Salmo. E você vai ver que Salmo é esse. Você vai ver exatamente o que aconteceu naquele Salmo, ou no coração de Davi, retratado naquele Salmo. É um Salmo profundo. É um Salmo que há palavras chocantes e, por outro lado, magníficas. Quando Davi fala, por um lado, do que ele receberia do Senhor. O espírito voluntário, o coração puro, e etc. Por outro lado, o lado negativo do Salmo. Não me repulses de tua presença. O que será que ele quis dizer com isso? Não me retires teu Santo Espírito. O que isso significa? Torna-me a dar a alegria de tua salvação. O que é isso? Sustenta-me com um espírito firme, estável, inabalável. Que salmo esse, amados irmãos? E vamos ver depois como ele termina. Então, antes do Salmo 32, o masquil, o primeiro masquil, arrependimento, perdão e justificação, nós temos o 51. Agora aqui um detalhe importante. E aí precisamos de novo da ajuda dos eruditos. E é um detalhe muito importante. Quanto tempo se passou entre Natã ter procurado Davi, contado aquela parábola e dito a ele, tu és o homem, e Davi ter dito, pequei contra o Senhor. Esse evento, e exatamente o pecado em si de Davi, com Batseba e Urias, o seu marido. Quanto tempo se passou? Segundo os estudiosos, aproximadamente todo um ano. Às vezes pensamos que foi uma semana, não é? Um mês, 2 meses. Aproximadamente 12 meses. E então o Salmo 51 se torna tão profundo, porque nós vamos ver Davi nos dizendo o que aconteceu com ele nesse ano. E acho que nós poderíamos usar a seguinte frase, um ano do mais profundo amargor. Um ano de amargor. E ele descreve no Salmo 51. Mas então em seguida ao Salmo 51, ele escreve o Salmo 32. E no Salmo 132 ele está expressando a convicção que ele tem, que ele é o homem feliz. Depois de um ano de silêncio amargo, há uma expressão tão interessante no Salmo 51 que veremos amanhã. Quando ele fala, ele pede ao Senhor que o recupere para que a boca dele proclame os louvores do Senhor. Ah, que interessante, irmão. Porque você sabe que Davi é descrito nas Escrituras como o mavioso cantor de Israel. Não é assim? Mas quando ele comete esse pecado, quando ele mata Urias, porque certamente foi pelas mãos de Davi que Urias foi morto, essa foi sua ordem, não é? Então quando ele comete o adultério, quando ele mata Urias, silêncio amargo. Salmo 51. Então ele vai concluindo o Salmo e, parafraseando, ele pede ao Senhor que o recupere, para que de novo a sua boca proclame os seus louvores. E nós vamos ver então o que isso significa para Davi. Amados irmãos, que salmos! E lembre-se,
Eles são cara e coroa da mesma moeda. Então aí está o primeiro passo, para que nós recebamos ajuda com relação ao que significa para Deus o pecado. Então, se Davi cometeu esse pecado aos 50 anos, acho que isso também nos ajuda muito, e queria colocar isso de maneira muito enfática, queridos irmãos. Sabe? Parece que a essa altura da sua vida, Davi não estaria tão exposto. Você concorda? Um jovem que foi ungido aos 16 anos, que assentou no trono aos 30, que reinou 20 anos já em Israel. Até aqui seriam 7 em Hebron, 13 em Jerusalém, sobre todo o povo, o Reino Unido. Só se dividiu depois, você sabe. Tremendo rei. Ele mais que ninguém manejava aquela espada. Seus valentes já eram algo tremendo. Você já leu certamente sobre os valentes de Davi. E podemos dizer que o maior valente dos valentes era o próprio Davi. Não é? 20 anos esse homem reinando. E agora ele tem 50 anos. Próspero, bem-aventurado, abençoado até o limite, vitórias sobre vitórias. O rei. Saul venceu os milhares, mas Davi os 10 milhares. Não é maravilhoso? Mas então a história desse homem. Ah, queridos irmãos, quantos homens, particularmente homens, que se converteram jovens, que já trilharam aí uma vida com o Senhor, caíram em torno dos seus 50 anos. Quando estavam tão prósperos espiritualmente falando, tão bem-aventurados, experimentando da parte do Senhor tanta graça, unção, revelação, começando bem, compondo cânticos, e então se tornaram mercenários, fizeram carreira solo, musical, não é? E se perderam na jornada espiritual. Presunção, arrogância, soberba que precede a ruína, altivez de espírito que precede a queda, conforme diz os provérbios. Esse foi também Davi, aos 50 anos. Então que o Senhor nos ajude. Como nós estamos vivendo numa era, como nós dissemos, nominada de pós-verdade, as famílias cristãs estão sendo assoladas. Homens e mulheres cristãos. Queridos irmãos, particularmente homens, as irmãs estão excluídas aqui não, em hipótese nenhuma, mas particularmente os irmãos, homens, guardemos o nosso coração. Davi viveu uma vida abundante com Deus, em todos os sentidos que podemos imaginar. Acho que glória seria a melhor palavra para definir Davi. Davi é glória, é o homem segundo o coração de Deus. Mas ele cai de modo horrível, e ele vive um amargor de 1 ano. Trouxe Batseba para o seu palácio após a morte do seu marido. Sua ideia era o quê? Encobrir o pecado, como Adão fez com as folhas de figueira, não é? As folhas de figueira cobririam a nudez física de Adão, mas não cobririam a nudez moral de Adão, a nudez de consciência, a nudez espiritual. Então, quando o Senhor apresenta no jardim, de que valeram aquelas folhas? Ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Esse foi Davi, durante não 1 semana, não 1 mês, nem 3 meses, 1 ano. E o que ele tem para nos dizer durante esse ano? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Consulte o significado dessa palavra na língua original, envelheceram. Sabe qual é? Apodreceram. Você acha que adultério é uma coisa qualquer, irmão? Apodreceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Não é dia sim, dia não, e nem uma vez por semana. 365 dias aproximadamente. Gemidos, todo dia. Meu vigor se tornou uma sequidão de estio. Será que estamos tendo uma perspectiva do pecado diante de Deus?
Queridos irmãos, meus cabelos brancos já são suficientes para, pela graça do Senhor, por sua misericórdia, ter acompanhado muitos casais durante muitos anos. Sabe o que acontece quando um casal cristão, um homem cristão casado, claro, cai em adultério? Nunca o senso de arrependimento é imediato. Nunca. Sempre justificativas. Justificativas ali, justificativas aqui. Minha mulher era isso, minha mulher era aquilo, minha mulher não me satisfazia aqui, minha mulher não era o que eu esperava, e etc, e etc. Mas então, se há, e aí há um se muito grande, se houver coração honesto diante de Deus, então o processo vai se iniciar daí uns meses. Então o senso de pecado vai se aprofundar. Então essa expressão de Davi, apodreceram os meus ossos, vai acontecer. Então nós já vimos casos de homens tentando, inclusive, tirar sua vida após uma situação assim. Vimos outros agonizando diante do Senhor. Sabe por quê? Alguém já disse assim: se um servo do Senhor cai em adultério, sim, ele pode ser restaurado. Davi foi restaurado, muitos outros foram restaurados. Mas, quando você ouve aquela voz de novo, você sabe que não é mais a mesma voz. Nunca mais. Assim como você pode olhar para uma ferida drástica no teu braço, você terá uma cicatriz por toda a vida. Ela estará curada, não tem infecção, não tem dor, não tem problema. Mas você sempre olhará para ela e você terá uma dolorosa lembrança, que envolveu não só você. Como já disse um outro servo do Senhor, você solta a granada, mas os estilhaços atingem muitas pessoas. Esposa, filhos, irmãos, irmãs, testemunho do Senhor, todos esses níveis. Então, irmãos, aí está o Salmo 32, o primeiro masquil, para nos ensinar o que é pecado aos olhos de Deus, ensinar o que é arrependimento, o que é perdão, o que é justificação, e o Salmo 51, como nós falamos, que vem antes dele, para então nos levar a termos seriedade com esse assunto ligado a pecado. Não apenas pecado de adultério, mas particularmente ele, que tem sido uma praga no meio do povo de Deus nos nossos dias. Então, voltemos ao Salmo 32. Temos que concluir com mais poucos minutos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, e bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Vamos a algumas palavras para nos ajudarem. Até o versículo 7, anote aí para o seu estudo. Até o versículo 7, nós temos a primeira seção desse salmo, de 1 a 7. O tema aqui, só você ler e vai ficar claro, lembrança da experiência passada. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, meus constantes gemidos. Aí está, verso 3 do Salmo 32. Então ele lembra da sua experiência até o verso 7. Lembrança da experiência pessoal. Nós vamos destacar só algumas palavras aí, porque não vamos ter tempo para tanta coisa. Depois, a segunda sessão, versos 8 a 11, começa exatamente com aquela conjugação da palavra sakal, que você viu, instruir-te-ei. Verso 8. Então, verso 8 e 9, apenas esses dois, constituem aí uma segunda sessão. Olha que sessão maravilhosa. É um salmo de Davi. Quem vem falando é Davi. Ele está falando da experiência dele, lembrando a experiência dele, como já explicamos. Mas então, olhe para a sua Bíblia. Quem que está falando? Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. Acho que, irmãos, não teria uma outra maneira de chamarmos essa pequena sessão de 2 versículos de a voz do céu.
Porque quem está falando não é Davi. Davi está descrevendo alguém que está falando. E, obviamente, esse é Deus. Depois dele proclamar essa bem-aventurança da iniquidade perdoada, do pecado coberto, do espírito sem dolo, então ele anuncia como que uma voz do céu dizendo a ele: eu te instruirei. A palavra sacal. Eu te farei sábio, eu te farei atento, eu te farei instruído, prudente. Eu te instruirei debaixo das minhas vistas. Que são esses dois versículos? Uma amorosa, atenta e fiel instrução paterna do Pai Celestial. Muito linda, irmãos. Porque Davi viveu um ano de amargor, de profundas lágrimas. Então ele entra na bem-aventurança. Quanto a ele, olha essas duas palavras. Quanto a ele, ele queria encobrir o seu pecado. Coloque esse homem na frente da batalha, não é? E a carta é levada. E Urias morre. E Davi tenta cobrir, ou encobrir, a luz de Deus. É o significado do nome Urias. De alguma maneira, Deus desejava dar uma luz a Davi através de Urias. Porque se Urias voltasse para casa, a situação seria descoberta, obviamente. Mas então Davi buscou matar, apagar a luz de Deus, Urias. E foi o que ele fez. Então ele encobriu o seu pecado. E quando ele encobriu o pecado, apodreceram seus ossos. Então ele diz no Salmo 32, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Quando? Quando Deus vai usar uma segunda luz. A primeira luz se foi, Urias. Deus usou a segunda luz, Natã. Com aquela história que nós ainda vamos ter que ler, talvez amanhã. Tremenda, de 2 Samuel. E o que acontece então naquela história? E quando Natã ouve de Davi, tu és o homem. No texto original, amanhã vamos examinar, aqui na tradução em português, está escrito assim, pequei contra o Senhor. Mas na língua original, são só duas palavrinhas. Assim Davi respondeu a essa luz que veio através de Natã. Ele diz, pequei, Senhor. Quando Natã diz, tu és o homem que matou aquela cordeirinha única, daquele homem que só tinha aquela que criava nos braços dele, enquanto você tem um rebanho e não tirou nenhuma do seu rebanho para fazer um banquete para os seus convidados, mas você, sendo o rei que é, foi lá na casa do teu servo e tomou a única cordeirinha que ele possuía e matou para o seu deleite. E a consciência de Davi estava tão acusada, ossos apodrecidos. Ele diz assim, fiz nadar o meu leito em lágrimas. Nós vamos ver amanhã. E a consciência dele tão atordoada, que quando ele ouve essa parábola, ele responde de acordo com a sua consciência. Você consegue perceber? Por isso ele é tão duro, tão rude, porque isso é o que ele está experimentando na sua consciência. E então Natã pergunta, o que deve ser feito a esse homem? Parafraseando, né? Isso aconteceu no meu reino? Quem foi que fez esse absurdo? Davi diz, você, tu és o homem. Então a luz de Deus vem a Davi, e ele diz, pequei, Senhor. Duas palavras. 1 ano depois. Então ele escreve o Salmo 32. Porque Natã diz para ele, e o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. São as palavras de Natã. Mas tem um mas, que nós vamos ler amanhã. Tem um mas. E o mas seria, a espada do Senhor não se afastará da tua casa. O primogênito de Davi se chamava Amnon, e Amnon cometeu incesto com a sua irmã. O outro filho de Davi, o terceiro, se não me engano, chamava-se Absalão, e Absalão usurpou o trono de seu pai. Há perdão, mas há sequelas. Porque o perdão de Deus não anula a colheita. Mas se nós recebemos o perdão de Deus real, genuíno, fruto de um arrependimento genuíno, então nós teremos graça para suportar a colheita. Isso que precisamos compreender, queridos, para não brincarmos com o pecado. E lembre-se, aí está o primeiro masquil.
Nós não estamos apenas trazendo uma palavra de exortação para nós nessa noite. Não. Nós estamos estudando o caminho da experiência espiritual, como já explicamos tanto. E aí está o primeiro masquil de Davi. Por que o primeiro masquil de Davi é o salmo que tem a ver com o seu pecado? Porque o Senhor quer nos ensinar profundamente o que isso significa aos olhos de Deus e na nossa experiência. Então, sigamos. Olha as palavras que dá a terceira sessão. Estávamos aí, né? Vamos dividir primeiro. Temos mais 7 minutos só. A última sessão, versos 10 e 11, forma aí uma terceira sessão. Então, na primeira, Davi, de 1 a 7, Davi faz uma lembrança da sua experiência pessoal. Versos 8 e 9, ele enuncia, expressa uma voz maravilhosa do céu. Ele estava lá alienado de Deus, né? Mas agora ele ouve: eu te instruirei, eu te farei sábio, eu darei conselho para você. Olha que linda expressão. Amanhã vamos ver melhor no outro salmo, no 51. Eu vou te instruir debaixo das minhas vistas. Isso fala da criancinha pequena que não tem juízo, compreende? Que não sabe direito o que está fazendo, mas que o pai não tira dela os seus olhos. Debaixo das minhas vistas eu te darei conselho. E no próximo verso, o Senhor, ainda falando com Davi sobre esse coração rebelde por natureza que ele tem, nós também. Não seja como um cavalo, como uma mula sem entendimento, que com freio, com cabrestos são dominados. Não, não assim. Mas debaixo de minhas vistas eu te darei conselho. E quem são esses sacal, como nós vimos? Isaías 50. Ele me desperta os ouvidos toda manhã, para que eu ouça como os eruditos, né? Os que aprendem, os discípulos. Essa é a voz do céu que Davi ouviu depois de um ano de amargura. Então, que salmo maravilhoso, irmãos. E por último, os versos 10 e 11. Olha a conclusão de Davi: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Davi não era um ímpio, Davi era um justo, mas ele andou de modo ímpio. Então ele faz essa conclusão: é muito sofrimento. Pedro chega a dizer: é como uma porca lavada que voltou ao seu lamaçal, e um cão que volta ao vômito. Aquele que conheceu a verdade, mas colocou-a de lado de alguma maneira. Seja a verdade objetiva, a verdade doutrinária, ou seja a verdade na experiência, né? Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E então o verso 11, tão lindo, ele termina esse salmo assim: alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. Olha essas 3 palavras. É um apelo a esse regozijo e alegria no Senhor. A palavra alegrai-vos significa isso mesmo, alegria ou regozijo. A palavra regozijar tem um sentido mais específico, muito interessante. Fala de pular de alegria. O homem que estava nadando num leito de lágrimas, agora está dizendo: pulem de alegria. E a última palavra, exultai, vai mais longe, por isso ele encadeia essas palavras. Exultai é uma palavra que significa um grito de alegria, um brado de alegria. Por quê? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Mas por que o Senhor não atribuiu essa iniquidade a Davi, e ela não permaneceu sobre Davi, e foi o juízo de Davi, e o conduziu a uma alienação completa de Deus? Por quê? A resposta está em um outro salmo, o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido? A palavra bramido que o Senhor Jesus usa no Salmo 22, Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. Está dizendo que o nosso Senhor Jesus na cruz bramiu: Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão, esse termo, é usado por Davi nesse salmo no verso 3, olha aí: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes
Bramidos, é a mesma palavra do Salmo 22:1. Aquele bramido do nosso Senhor Jesus na cruz é o motivo pelo qual Davi poderia ter um fim nos seus próprios bramidos. Porque o nosso Senhor Jesus foi aquele que foi alienado, absolutamente alienado do seu Pai, por causa do pecado. Davi encobriu o pecado, mas um dia ele descobriu, por revelação, que Deus cobre o pecado, não encobre. Davi o encobriu e apodreceu. Deus o descobriu através de Natã e então o cobriu. Graças ao Senhor. Quando nós encobrimos o pecado, apodrecemos. Quando Deus o descobre, é para que o possa cobrir. Bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Então, ainda precisamos terminar, porque amanhã não vamos ter tempo. Suporte um pouquinho mais. Quais são essas palavras importantes do versículo 1 e 2? Olha aí de novo, Salmo 32. Perdoada, iniquidade perdoada, localize aí. Pecado coberto, marque também a palavra coberto. Perdoada, coberto e não atribui iniquidade. Esses três. Veja o sentido. Primeiro, perdoada, sentido original. Tirar ou levantar uma carga. É isso que Davi está experimentando. Enquanto ele calou os seus pecados, uma carga pesada sobre os seus ombros. Mas agora ele está dizendo, a iniquidade foi levantada, pensando em uma carga, retirada do meu ombro. Carga retirada do ombro, é o sentido da palavra hebraica aqui para perdoada. Olha a próxima, cujo pecado é coberto. Você está vendo que Davi está fazendo aí um acúmulo de sentenças, né? Uma sobre a outra aí, mostrando o gozo, a alegria do seu perdão. Pecado coberto significa o quê? Essa palavra coberto, muito interessante. Significa embrulhar em grossas folhas uma coisa feia, que nós queremos manter absolutamente escondida. Agora, no sentido em que é usado, está muito claro, quem está encobrindo aqui não é Davi, quem está cobrindo aqui é Deus. Deus cobrindo o pecado, por causa do precioso sangue vindouro do Senhor Jesus, né? Conforme Paulo diz em Romanos 3. Então é Deus aqui que está cobrindo, não encobrindo, não disfarçando, mas cobrindo o pecado. E qual é a ideia aí do cobrir? Embrulhar então uma coisa feia em grossas folhas, para que não seja vista de maneira nenhuma mais. Tirado das vistas. E a terceira expressão, não atribui iniquidade, não é igual a nenhuma das outras duas. Por isso, Davi acumulou termos aqui. E aqui a ideia é tirar um débito. Então olha o que Davi está dizendo. Que uma carga foi tirada do seu ombro. Uma coisa horrível foi posta longe das suas vistas. Mais do que das suas vistas. Uma coisa horrível foi posta longe das vistas de Deus. Porque Deus cobriu o pecado. E por último, ele não atribui débito na conta. Não atribui iniquidade. 3 figuras para falar da sua experiência tremenda. E então, finalmente, escute o que disse um irmão. Vamos concluir com isso, terminamos agora. Uma droga repugnante é adicionada à bebida excitante e intoxicante que a tentação oferece. E embora o seu aroma seja inicialmente disfarçado pelo sabor do pecado, o seu amargor é persistente e lento. No caso de Davi, quase 1 ano. E apega-se ao paladar muito depois de ter sido experimentada. Compreendeu? A droga empolgante e excitante da tentação é misturada com um veneno tal que, após
passar o prazer inicial, essa coisa repugnante apega-se ao paladar e o seu amargor é persistente e lento. E é sentido muito tempo depois de ter sido experimentado. Irmão, creio que essa é realmente a grande lição que o Senhor quis nos dar no primeiro masquil. Isso é o que pecado significa à vista de Deus. Essa palavra amargor nessa frase desse irmão que acabamos de ler é tão significativa, sabe por quê? Ele, o servo dos servos, contemplando a separação da cruz no Getsemane, agonizando, orou assim: minha alma está profundamente angustiada até a morte. Profundamente angustiada. Separação. Nosso Senhor não pecou, mas o nosso pecado seria colocado sobre Ele. O amargor da separação. Então, poucas notas podemos abordar desse Salmo 32. Amanhã teremos que seguir, do contrário ficaremos até aqui muito tempo. Vamos para o Salmo 51, é a contraparte do Salmo 32, não é um masquil, mas é o Salmo que vai dar um passo para trás. Antes de Davi dizer, exultai, alegrai, regozijar, bem-aventurado, homem feliz, pecado coberto, vamos dar um passo para trás e vamos ver realmente o que ele tem para nos dizer no Salmo 51. Porque precisamos ser ensinados diante do Senhor nesse assunto, queridos irmãos. Se queremos ter experiência cristã genuína, nossas vidas são tão mescladas, amados irmãos, de modo geral, não é? Andamos com um pé em dois barcos, mesclados, carne e espírito, terreno e celestial, tão misturados. Precisamos tanto dessa espada afiada de dois gumes que separe em nós o que precisa ser separado. Como isso pode acontecer? Até onde andaremos cambaleando entre dois pensamentos? Como disse Josué. Então esse primeiro masquil, sem dúvida, é uma espada afiada, que vai fundo nas nossas entranhas, para nos falar de três assuntos preciosos. Arrependimento, mas também pecado, vamos colocar pecado em primeiro lugar, claro, pecado, seu significado, sua gravidade, sua penetração, suas consequências, pecado, arrependimento, perdão, justificação. Que Deus nós temos. Então, repetindo, como falamos já, Paulo não escolheu esse versículo por acaso em Romanos 4. Ele está falando sobre a beleza da justificação, de ímpios, de pecadores, de devedores, de homens e mulheres com carga no ombro, com débito na conta, como nós citamos as palavras aí do Salmo, que não tem nada o que fazer com essa carga, não podem fazer nada com esse débito. Então Paulo vai citar lá em Romanos 4, falando de justificação, citar esse versículo: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e o pecado não é disfarçado, o pecado não é encoberto, mas o pecado é coberto pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Isso é justificação. Por isso, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração. E vamos ler então o Salmo 51 amanhã, Senhor permitir, seguimos com ele passo a passo. Depois de termos feito a introdução em geral dos masquil hoje, amanhã podemos entrar direto no Salmo 51 e extrairmos mais lições daquele salmo maravilhoso. Que o Senhor nos ajude então. Vamos orar. Senhor, encomendamos a Ti a Tua palavra, encomendamos nossas vidas, Te pedimos que Tu, fiel sumo sacerdote, tome a adaga afiada de dois gumes e penetre os nossos corações. Precisamos ser divididos, Senhor, e separados, alma e espírito juntas e medulas. Vem expor nossas entranhas em Tua presença. Queremos, na Tua luz, ver a luz. E também Te louvamos, exultamos, regozijamos, porque de Ti recebemos perdão, justificação, porque nosso pecado foi coberto, nossa iniquidade perdoada.
Mas, Senhor, ajuda-nos a ver o pecado como o Senhor o vê. Guarda-nos dele, guarda-nos da tentação, livra-nos de cair em tentação, livra-nos do mal, porque queremos, Senhor, por graça tua, resplandecer no fulgor do firmamento, como testemunhas tuas em tempo de angústia. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos, te pedimos, em teu precioso nome. Amém.